Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um Saúde em Pauta. E o tema de hoje é pernas bonitas e saudáveis. Quem não gosta, né, de olhar para as pernas, elas estarem assim lisinhas, elas estarem bonitas, poder colocar aquele shortinho, não é mesmo? Tem coisa mais gostosa que isso, e tá saudável também. Então, nosso tema de hoje é varizes. Como prevenir essas varizes? Aquele vasinho ou outro que vai aparecendo, né? Se isso pode agravar, se isso pode se tornar um problema de saúde, se isso é um problema de saúde ou estético. Então, para elucidar essas questões, nós temos uma convidada muito especial, que é uma médica vascular e angiologista, a doutora Luciana Forte. Muito bem-vinda, doutora, e obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, boa tarde. Boa tarde, vamos lá então, né? Ai, a gente que agradece para tirar as nossas dúvidas aí, né? Agora verão, todo mundo aí que tá saudável. E não tem jeito, né, doutora? Todo mundo acaba deixando meio pra última hora, né? A hora que põe calça, não olha, e às vezes o programa vai se agravando. Mas pra gente começar, né? O que são varizes, doutora? Então, varizes é uma doença que é transmissível geneticamente. Então, se sua mãe teve, alguém da sua família teve, sua avó teve, há uma chance bastante grande de você ter. As varizes, a gente caracteriza por veias dilatadas e tortuosas, visíveis ao olho nu. Então, isso são as varizes. Geralmente, o maior local que elas se encontram é nas pernas, mas elas podem aparecer em outros locais do corpo também. Entendi, mas assim, a partir de... E a partir de que idade a gente pode olhar, doutora, e falar assim, ai, gente, porque tem gente que é bem branquinha, né? Aí olha, fala, ai, não, será que isso é varizes ou não? Ou ela começa com um vasinho ou não necessariamente? Não, o vasinho, ele faz parte da síndrome, mas ele não é uma varize, ele não vai virar uma variz, porque ele é muito pequenininho para ser exatamente uma variz, que é o que a gente trata cirurgicamente, que seria um vaso maior. Nessas pessoas que são branquinhas, se não for um vaso dilatado, que você vê que tem na pele, ela fica mais saltadinha, não faz parte do contorno normal da pele, muito provavelmente ele é uma variz. Agora, quando a pessoa é muito branquinha e pela transparência você vê a veia, então possivelmente a gente chama isso de uma veia reticular. Então é uma veia que faz parte do tecido subcutâneo da pessoa, mas não pode não ser necessariamente uma variz. Mas isso, toda vez que você tiver essa dúvida, é muito importante você estar consultando o cirurgião vascular, que ele vai estar capacitado para te dizer o que é variz, o que é só uma veia reticular ou não. Certo. E como que surge, além do fator genético, né, doutora, que você já colocou pra gente? Como que tem algum outro fator que pode piorar ou surgir aí as varizes nas pernas? Além do fator genético, o fator genético é muito importante, porque, por exemplo, você pode ter uma pessoa magra que tem varizes e uma pessoa acima do peso que não tem varizes. Então, por aí você já vê que o fator genético é importantíssimo. Porém, o peso também é importante. É importante em que sentido? Porque as veias, elas fazem o retorno da circulação dos pés para o coração. E quando você tem um peso maior, geralmente na barriga, no glúteo, né? Há uma maior dificuldade para esse retorno venoso. Então, isso pode vir a desencadear varizes. Então, existem algumas pessoas que a gente percebe assim que se não fosse pelo fator
obesidade, possivelmente não teriam desencadeado a varize. Então, a obesidade também é um fator que pode acabar desencadeando a varizes. Alguns trabalhos exaustivos, que fica muito tempo em pé, que carrega muito peso, algumas circunstâncias da vida, como a gravidez, que também vai ter essa questão do peso e da dificuldade do retorno venoso, isso também pode acabar desencadeando essa doença. Doutora, muita gente fala que é um problema de circulação, né? Por isso que a gente acaba falando no senso comum que é mais perna e coxa, né? Mas você disse que também pode ter em outros lugares do corpo, né? Mas é realmente um problema de circulação? A varizes é um problema de circulação. Então, assim, quando eu comentei que pode ser em outros lugares, porque tem também as varizes uterinas, né? Que é uma doença muito específica que também está relacionada com algumas situações muito específicas da mulher. Tem as varizes de esôfago, que aí está relacionada com outra doença, mas o foco geralmente que é muito incidente na população em geral, são as varizes nas pernas. E fica feio, né, doutora? Acho que esteticamente, acho que mulher que incomoda que fica feio, né? Olha e fala, ai, que é isso? Preciso cuidar, né? Porque a gente geralmente, a hora que pega, né? Homem também tem. Homem também tem, mas ela é mais prevalente em mulheres. Aí, quando ela aparece no homem, tem essa questão da genética, né, da transmissão familiar, e também tem essa questão do peso, ou especificamente de algum tipo de trabalho, mas ela é muito mais relacionada às mulheres, porque ela também está relacionada com os hormônios femininos, que eles fazem a parede da veia ficar mais frágil. Além da questão dessa variação hormonal que a gente vive, sofre durante o decorrer da nossa vida, né? E a questão da gestação e muitas doenças, especificamente das mulheres, que acabam interferindo com a questão hormonal, e isso daí também predispõe mais as mulheres. Entendi. Bom, doutora, eu vou chamar um intervalo rapidinho, tá? E a gente já volta para a gente falar um pouquinho mais agora sobre tratamentos, como, né, prevenir, diagnosticar e tudo mais. E o que tem aí de tecnologia a nosso favor, né? Hoje em dia, e a medicina também, né? Todo o seu conhecimento para compartilhar com a gente. Então a gente já volta depois do intervalo. Até já! Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. E o tema do Saúde em Pauta de hoje, o tema é varizes, para as pernas ficarem bonitas e saudáveis, como diagnosticar isso, como tratar isso, né? A gente conversou no primeiro bloco com a doutora Luciana Forte, nossa convidada, nossa médica convidada de hoje, né? Trazendo informações aí riquíssimas para a gente se atualizar e saber realmente o que são varizes, como que elas podem surgir na nossa vida. Mas agora o assunto é como tratar, como diagnosticar e como tratar. Se o tratamento é invasivo, não é? O que tem disponível hoje na medicina para nos favorecer, doutora? O tratamento da varizes, ele sofreu assim um upgrade imenso nos últimos 30 anos. Tudo vai depender da classificação e do tipo de varizes, né? Mas antigamente, assim, de como eram, por exemplo, na cirurgia,
de como eram as cirurgias antigamente e do que é hoje, há, assim, uma diferença incrível. E, então, assim, tá cada dia melhor o tratamento. Como que era antes? Só para eu entender o que você está falando. Como que era antes e como que é hoje? Era mais invasivo? Hoje tem mais Muito tecnologia? Qual que é essa invasivo, eram diferença? cortes grandes. Sei lá, por exemplo, na década de 70, acho que 80, a gente não tinha o ultrassom, né? Então, o ultrassom de vasos, que é o Doppler, né? Que eu costumo dizer para os meus pacientes que são os nossos olhos dentro dele. Então, isso foi um avanço muito grande, porque antes disso, o médico via que a pessoa tinha varizes e simplesmente já extraía safena, sem ter essa noção do que realmente estava. A gente tinha alguns exames físicos, algumas técnicas de avaliação, mas não eram tão precisas como o desenvolvimento do ultrassom. Então, hoje a gente tendo ultrassom dentro do consultório mesmo, a gente já consegue fazer um diagnóstico mais apurado, se tem ou se não tem, que tamanho que é a safena, se está indicado retirá-las ou não, se está indicado tratá-las ou não. Então, isso vai até assim no tamanho dos cortes cirúrgicos também. Antigamente eram cortes grandes, eram dados pontos. Hoje em dia os cortes são mínimos, cada dia menor, não se dá ponto. O ponto é aquele ponto falso, só com um microporzinho. Então, e tudo isso leva também ao tempo mais rápido de habilitação, né? Então, hoje em dia, a pessoa pode fazer uma cirurgia de varizes na sexta-feira e voltar a trabalhar na segunda, sem problema nenhum, né? É lógico que isso vai depender da gravidade do caso, mas, em geral, a gente já tem essa possibilidade de day hospital. A cirurgia começa às 9 horas da manhã, meio-dia, a pessoa já está indo embora. Então, assim, é uma evolução bem grande, né? Que bom. E como que é? Nem precisar mais de day hospital, né? Você já faz tudo na sua própria clínica, tudo. Doutora, eu já ouvi falar, assim, né, de pessoas que fazem esse tipo de tratamento. Eu não sei se é uma cirurgia ou não. Quem fala, eu preciso de 20 sessões. O que seriam essas sessões? É um outro tipo de tratamento? Geralmente são aplicações que a gente faz no consultório. Hoje em dia também, com a tecnologia, a gente consegue tratar vasos que antes a gente só conseguiria fazer com a cirurgia ou com a microcirurgia, e a gente acaba tratando no consultório. Essa questão do número de sessões também vai depender muito do tipo de varizes que a pessoa tem. Então, se for muita varizes, não dá para a gente fazer tudo no mesmo dia, porque aí vai a quantidade de líquido, que é o remédio que a gente vai estar aplicando dentro do vaso para estar secando a veia e tal. Tudo isso a gente tem. Dói isso, doutora? Dói ou não? Como que é essa não sensação? dói. É só uma picadinha. É só uma picadinha. São agulhas muito finas, né? Bem fininhas mesmo. É bem tranquilo o procedimento. E depois tem alguma coisa assim? Tem técnicas de fazer até algumas anestesias inalatórias dentro do consultório, também é possível. Ah, que legal. Então hoje é bem mais com os tranquilo, dias né? contados. Ai, que bom. Então, assim, o ideal então é ir fazer uma avaliação. Ai, que bom. Viu, doutor? O ideal então é ir fazer uma avaliação, um diagnóstico, já que Sim, você já isso é tem o equipamento lá, tudo. Quanto antes começar, porque assim, por exemplo, naquela época que a nossa maior ferramenta era a cirurgia, apesar de já ter avançado bastante desse tempo aí que eu te falei, então eu costumava aconselhar meus pacientes assim, olha, quanto antes a senhora tratar, melhor vai ser. Porque quanto mais você deixar, maior vai tá varizes, né? Maior a quantidade de varizes. Então, na hora que o médico for te tratar, vai ser
uma situação mais trabalhosa para ele. Consequentemente, vai ser um pós-procedimento mais dificultoso, enfim. Então, quanto antes começar, melhor. As alterações na pele, porque as varizes, elas causam um processo inflamatório na pele, né? Então, aquilo, passando anos e anos e anos, quanto mais o tempo passar, essas alterações vão estar maiores e mais difícil vai ser de tratar depois, que a pele já vai ficando inflamada, mais grossa, com alteração de coloração. Então, sem dúvida nenhuma, quanto antes começar. Eu tenho várias pacientes assim que têm essa preocupação, porque tem a história familiar, né? E vem muito jovem procurar, e na verdade esse é o correto, tá certinho. Mas também, por outro lado, com o desenvolvimento de novas tecnologias, com a nossa sobrevida cada dia maior, né? Também, antigamente, você pegava uma pessoa de 70 anos, era como se fosse o limite para estar fazendo a cirurgia de varizes. Hoje, não. Hoje, você opera uma pessoa de 70 e tantos anos, porque você sabe que ela ainda tem uma sobrevida. Então, na verdade, o objetivo é você dar qualidade de vida para a pessoa, né? Certo. Legal, doutora. Obrigada aí. Existe alguma maneira da gente prevenir tudo isso? Se eu tenho um fator hereditário, por exemplo, genético, tem alguma maneira de eu prevenir, além de não engordar, né? Como você já colocou aí, a questão do sobrepeso. Nesse ponto de vista, além de você estar procurando um cirurgião vascular para estar fazendo diagnóstico se aquilo que você tem na perna é varizes ou não, se vai virar varizes ou não, o controle do peso é imprescindível. Outra situação é o combate ao sedentarismo. Atividade física, aí já não entra nem a questão da atividade física tentando controlar o peso, mas da atividade física ela vai ajudar aquele retorno venoso, que é aquilo que eu te falei, que é o trabalho das veias, de trazer o sangue dos pés para o coração. Então, por exemplo, a caminhada, ela vai ajudar muito esse retorno venoso. Todas as atividades aeróbicas que você fizer, que vai estar mexendo com a musculatura da panturrilha, a gente tem também a gente costuma chamar que a panturrilha é um segundo coração. Então, ele vai bombear esse sangue com maior facilidade para cima. E antigamente também a gente tinha um pouco de receio em relação à musculação. Hoje em dia a gente também é mais liberal em relação a isso, porque uma musculatura bem tonificada, ela vai ajudar o teu retorno venoso. Então é imprescindível. Então é uma busca de vida saudável, né? Tá joia. Não Obrigada, fumar, doutora. o cigarro Não fumar. é E importante. pílula anticoncepcional também atrapalha? Na verdade, a pílula, mais o cigarro e mais a varizes é uma bomba relógio para se tornar uma trombose. Isso, você está somando fatores que pode te levar a ter uma trombose. Então, isso é perigosíssimo. Então, assim, o cigarro com a varizes não combina, o anticoncepcional com a varizes também não combina. Por outro lado, a gravidez também pode dar varizes. Então, o que eu falo para minhas, eu nunca falo para elas que elas estão proibidas de tomar anticoncepcional de forma alguma, a não ser que elas já tenham tido um evento de trombose, aí já é outra situação. Mas antes disso, não. A gente vai controlando da melhor forma possível. Mas o cigarro dá para jogar fora, né? Então. Com certeza, para tudo, né? O cigarro não faz bem para nada, né? Doutora, obrigada, viu? Eu acho que a melhor saída mesmo é conversar com uma especialista, com uma médica, né? Para ter a melhor avaliação e ter os cuidados essenciais aí e fazer o melhor tratamento, né? Que não tem hora, né, doutora? Não precisa ser no inverno, por exemplo, né? Não precisa ser no inverno. Essa questão do inverno é a questão, assim, como você falou das aplicações. Então, assim, por vezes a gente recomenda de não estar pegando sol imediatamente pós aplicação. Mas isso também é uma medida um pouco controversa,
porque a gente tem colegas que moram em cidades ensolaradas, como a Baixada Santista, o Rio de Janeiro, o próprio Nordeste, e não tem como proibir o seu paciente de estar pegando sol pós-procedimento. Então, assim, se puder, é desejável, mas geralmente o consultório fica lotado nessa época agora. Véspera das festas de dezembro, aí todo mundo quer cuidar das varizes, justamente por causa dessa exposição, né? Aí você já começa a usar um shortinho mais curto, uma saia mais curta, aí você mesma repara e já entra em desespero, aí é a correria. Mas se pudesse prevenir março, abril ninguém aparece. A partir de setembro está todo mundo desesperado. Tá certo, doutora. Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação, disponibilidade, pelas informações. A gente coloca já na tela aí para quem está acompanhando aí o Saúde em Pauta, os seus contatos, né, do seu consultório, a Clínica CVO, né? E também o telefone para quem quiser mais informações, quiser ligar, agendar uma consulta, uma avaliação, já está à disposição aí para quem está acompanhando a gente. Então, obrigada, viu, doutora? Obrigada. E você que está acompanhando o Saúde em Pauta, tem mais tema especial para você com informação de qualidade para a sua saúde, sempre às terças-feiras. Lembrando que tem reprise de quinta e sábado também ao meio-dia. Então, estamos sempre aqui de braços abertos com uma especialista, um especialista, trazendo informação de qualidade para a sua saúde. Então, até a próxima!